A paz de Al e Alcha, irmãos. Amados, fazendo aqui a leitura de Colossenses, me deparei aqui no capítulo 1. Eu achei uma leitura interessante. Gostaria de estar compartilhando aqui com os irmãos esse capítulo 1 de Colossenses. Eu achei uma mensagem interessante. Vamos estar lendo aqui e deixar o Ruá nos usar, né? Deixar o Pai fazer a obra, que a obra é dele, ele é quem faz a obra, nós somos só instrumentos. Então vou estar lendo aqui no capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 23, é onde está aqui essa mensagem aqui. Tá interessante isso aqui. Vamos juntos mergulhar nas escrituras. Eu comecei a gravar vídeo lá do capítulo 4. Capítulo 4 de Gálatas. É isso. Poderia ter começado lá em Atos. Depois que eu concluí aqui, eu vou voltar no Novo Testamento, na Nova Aliança, né? Começar lá no livro de Atos, vou reler novamente e aí eu vou vir estar fazendo conteúdo dessa forma que eu estou fazendo, lendo a palavra. Assim que tiver o entendimento, que o Pai mostrar alguma coisa, aí eu quero estar gravando, né? Gravando para, se alguém entender de repente, ou até mesmo incentivar a pessoa a ler, né? Ler, vai ali, medita, poxa, ó, aquilo lá que aquele irmão falou faz sentido aqui, ou aquilo que aquele irmão falou não faz sentido. Então cada um deve buscar a verdade. Não podemos acreditar na verdade do outro. Se você fica só acreditando na verdade do outro, você está sendo guiado, alienado por outro. E isso não é legal, não. Cada um tem que buscar a verdade. Entendeu? Porque nós só temos um líder, um cabeça, é Yahshua Mashiach. Então se você vai só pela verdade do que o irmão trouxe, que diferença está tendo do sistema religioso? Não tem diferença. Já que está aqui na mão para buscar e está indo só pela cabeça de outro, só a verdade de outros, que diferença está tendo do sistema? Busca em cada um a verdade e o Pai vai mostrar dentro das escrituras. Está aqui dentro, a verdade está aqui dentro. Precisamos procurar buscar. Então vamos lá, eu vou estar lendo aqui. Cabe a cada um investigar, meditar nas escrituras para ver se faz sentido ou se não faz. Se não faz, meu irmão, busca do Pai a verdade, que é só Ele que pode nos mostrar. Tá bem, amados? Então vamos lá. A partir do versículo 3. Aqui o assunto é a fé, no caso Amuná, que é o nome correto, e a caridade, que aqui seria a Amuná e o amor, né? Dos Colossenses, oração de Paulo Shaul pelo seu progresso espiritual em Yahshua Mashiach, o autor da nossa redenção, a imagem do Criador invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da congregação. Eu esqueci de avisar para os irmãos, eu não tenho uma leitura também muito boa, tá, irmãos? Me falta um monte de coisa, me falta oratória, me falta eloquência, uma leitura boa, caligrafia, minha caligrafia é extremamente horrível, entendeu? Então me falta algumas coisas aí, mas vamos lá. Versículo 3. Me perdoe se em alguma coisa, irmãos, em questão de leitura, tá? Me perdoe, né?
Versículo 3 então. Graças damos a Yahweh, Pai de nosso Salvador, e ao Shamashia, orando sempre por vocês, porquanto ouvimos da vossa fé, Amuná, né, em Yahshua Machia, e da caridade, o amor que tendes para com todos os santos. Essa palavra santo também, na verdade, ela é kadoshim. No hebraico, ela é kadoshim, os kadoshins, né? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade, do evangelho. Essa palavra evangelho também, na verdade, é mensagem. Aqui o apóstolo Paulo, ele era mensageiro. Então ele está trazendo a mensagem. Evangelho também é criação de Roma. Mas vamos lá, da mensagem. E eu já me perdi aqui. Já achei. Da mensagem que já chegou a vocês, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vocês desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Iau em verdade, né? Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vocês é um fiel ministro do Machia, de Yahshua, né? O qual nos declarou também a vossa caridade no espírito, ou seja, o amor no ruá. Quando fala espírito, caridade e espírito, é o amor no ruá, né? É a palavra. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possam andar dignamente diante do Salvador, ou do Altíssimo, né? Diante do Altíssimo, agradando-lhes em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Iau. Aleluia. É o que nós estamos correndo atrás, crescer nesse conhecimento. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos, dos kadoshins, na luz, né? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Realmente nós estávamos em trevas, com os olhos vendados. Agora nós estamos no caminho do reino. Aleluia. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Todo aquele que é lavado no sangue do Machia já está lavado os seus pecados, né? Não abre, não quer dizer, tá lavado dos pecados, mas não tá dando brecha para continuar pecando não, tá? Aquele que pecar, que continuar no pecado, esse vai estar em pecado, né? Não quer dizer porque Yahshua, nós fomos lavados no sangue do Cordeiro, Yahshua morreu lá no madeiro, foi sacrificado no madeiro, não quer dizer que nós não temos pecado não, nós temos pecado sim, nós temos que estar nos purificando todo dia, todo kadosh dia, todo santo dia nós devemos estar nos purificando, porque só em ver, em olhar para alguma coisa que não é agradável, nós já peca. Em pensamento nós já peca. Então nós precisamos estar nos purificando, tá? O Yahshua morreu pelos nossos pecados? Sim, mas isso não quer dizer que nós não temos pecados, tá? Tá, irmãos? Vai se purificando, foge das coisas do mal.
Vamos lá. Dos pecados, tá? Versículo 15. O qual é a imagem do Criador invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja pri, pri, principados, sejam potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Eu diria que tudo foi criado por intermédio dele, né? Essa seria a melhor tradução. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, ou seja, da congregação, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue do madeiro, que está cruz, mas o correto é madeiro, pelo sangue do madeiro, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vocês também, que outro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, né, kadoshins, e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecer fundados, viu? Se permanecer fundados. Foi levados pecado? Foi. Mas se você não permanecer, meu querido, vai ter pecado. Permanecer fundados e firmes na amuná, na fé, né? Na amuná. E não vos mover da esperança do evangelho, da mensagem, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, Shaul, né? Shaul, que é o nome correto do apóstolo, estou feito ministro. Então aqui o apóstolo ele vem falar nessa questão, que nós precisamos estar permanecer, né, fundados nesse chamado, porque se colocar o pezinho lá fora, já foi desperto, já foi chamado, mas vai colocar o pezinho lá fora, lá nas coisas do mundo, e voltar, ficar indo e vindo, não vai funcionar, né? Nós precisamos nos manter nesse chamado que foi nos feito. Aqui eu vejo também uma coisa, como ele é o princípio da criação, ele é o primogênito, né, o princípio da criação. Eu estava olhando aqui que aquela palavra que está lá em Gênesis, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu marquei aqui. Isso, está em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8. No capítulo 3, versículo 8, diz assim, ó. E ouviram a voz aqui está do Altíssimo, né, o Criador, que passeava no jardim pela virada do dia, ou seja, o entardecer, né? Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Altíssimo. Eles colocaram aqui como que é o Altíssimo, o Criador, entre as árvores do jardim. Então, Yahshua, ele é desde o princípio, ele é desde a criação. Então essa palavra aqui, que está aqui em Gênesis, que quando vinha visitar o casal Adão e Eva na virada do dia, ou seja, no crepúsculo ali, no entardecer, não era o próprio Altíssimo, era Yahshua. Era Yahshua que vinha visitar o ser humano ali, o homem e a mulher, no jardim do Éden, no final do dia ali, no crepúsculo, né?
As traduções diz que era o Altíssimo, o próprio Criador que vinha visitar, mas não. Quem vinha, na verdade, visitar os nossos pais, Adão e Eva, era Yahusha. Yahusha desde o princípio da criação. Isso está lá também em Provérbios capítulo 8. Leiam Provérbios capítulo 8, que lá vai estar dizendo que ele é o princípio da criação. E lá também diz que ele se alegrava em vir ter com a humanidade, com os filhos dos homens, é isso. Entendeu? E Yahusha era quem vinha, e não o próprio Altíssimo. É só para... E aqui também, ó, no versículo 22, no capítulo 3 mesmo de Gênesis, no versículo 22, ele diz assim, ó: então disse, aqui ele está dizendo que é o Criador, né, o Altíssimo: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, né? Aqui foi quando Yahusha estendeu a mão, ele falou para o Pai. Então disse o Altíssimo, aqui na verdade Yahusha que falou para o Pai, né? Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Era o filho que falava para o Pai. Ou o Pai iria vir na virada do dia e falar com ele mesmo? Faz sentido isso? Por acaso faz sentido o Criador falar com ele mesmo? Eis que o homem, o ser humano, é como um de nós. Faz sentido? Não faz sentido. Era o próprio Yahusha que vinha ter com os homens, né? Os filhos dos homens lá, Adão e Eva, no caso, o primeiro casal. Na virada do dia aqui, só para esclarecer. Porque se ele é desde a criação, desde o início, era ele que sempre vinha, né? Ali se maravilhar. No Provérbios 8, isso vai estar bem explicado. Bem explicado. Quando ele diz que ele vinha, que ele tinha prazer ele se alegrava em vir ter com os filhos dos homens. Acho que é isso que está escrito lá. Então, só que eu estava lendo aqui no capítulo 1 de Colossenses, e daí eu vi que aqui ele é o princípio da criação. Então me veio esse raciocínio de que era Yahusha, não era o Eterno, o próprio Criador, era Yahusha que vinha ter ali com os seres humanos que foi criado, né? Só para deixar claro, porque a verdade está dentro da Bíblia? Tá, a verdade está aqui dentro. Mas tem muita confusão, irmãos. Tem muita confusão, tem muita fermento, como o próprio Yahusha ele fala: acautelai-vos do fermento dos fariseus, né? Que é essa questão que está dentro das escrituras, esse fermento. Outra coisa também, quando o Yahusha fala lá para aquele fariseu, que ele diz: e tu conhece Abraão? Aí Yahusha diz assim: antes que Abraão fosse, eu sou. Quando ele fala antes que Abraão fosse, eu sou, não quer dizer que ali ele não estava falando que ele era o próprio Criador. O sistema pegou esse texto, quando ele fala eu sou, aí colocou como que ele é o próprio Criador. Mas quando ele diz antes que Abraão existisse, eu sou, porque ele era mesmo, ele é o princípio da criação. Então, antes que a terra existisse, eu sou, ele era. Ele foi criado antes de tudo, entendeu? Então, quando ele fala eu sou, não quer dizer que ele está dizendo que ele é o Criador. Existe um entendimento nisso aí distorcido. Existe um ensinamento distorcido. O Evangelho de João, por exemplo, de Yahweh lá, quando ele diz que ele é o próprio Yahweh, que ele era o verbo e o verbo se fez carne, que ele é o princípio e tal, ele é o princípio da criação. Antes que tudo existisse, ele é. Eu sou. Antes que tudo existisse, eu sou. Ele é mesmo, ele é o princípio da criação. Não quer dizer que ele é o próprio Criador. Não quer dizer que é o Eterno que se fez carne e veio habitar com os homens.
Por favor, não entendam dessa forma. Isso é distorção da palavra, é fermento. Tomem cuidado. Quando ele diz eu sou, porque ele é mesmo, ele é o princípio da criação. Antes de qualquer coisa, antes que a terra existisse, os céus existisse, as águas, tudo. Eu sou, ele diz eu sou, porque ele é mesmo, ele é o princípio. Então ele é eu sou, o princípio da criação. Isso não quer dizer que ele é o eterno. Não quer dizer que ele é o próprio eterno, que se fez carne e habitou no meio dos homens. Não existe isso. Isso é fermento, isso é Babilônia, é bagunça. Aí as pessoas aí hoje, muita gente acredita que o filho é o próprio pai. Faz sentido isso? Faz sentido o filho ser o próprio pai? Faz sentido? Eu tenho meu pai aqui. Faz sentido eu ser meu próprio pai? Não faz sentido, gente. Por favor. Eu sou. E é mesmo, é o princípio da criação. Ele é mesmo. Antes que tudo existisse, ele é. Mas não quer dizer que ele é o eterno. Que ele é o todo-poderoso e alto dos exércitos. Entendeu? Então, é isso, meus queridos. Tem muito o que falar, não? Eu sempre enfatizo e digo, medite nas escrituras. Busquem do eterno, busque do eterno, a fonte de água viva. É lá que está tudo que nós precisamos. Ore ao Pai e ora no nome dele. Ial é o nome dele. Se você não tem familiaridade com isso, não use os títulos, não blasfeme, não chame ele de Zeus, não chame ele de Baal. Peça eterno, eterno, altíssimo, né? O eterno, altíssimo, entendeu? No próprio livro de Provérbios, no capítulo de 91, lá está escrito o Altíssimo, todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O esconderijo do Altíssimo. Não usa, meus queridos, não usa os títulos de Roma, que Roma colocou. Não usa esses títulos, porque ao usar esses títulos, vocês estão blasfemando. Estão blasfemando. Isso deixa o Pai muito magoado, muito triste. Blasfemar o nome dele. Procure usar. Não tem familiaridade para falar Yao. E é até bom não estar falando o nome dele mesmo, para não tomar. Hoje em dia as pessoas, qualquer coisa, fala o nome do Zeus lá, né? Do Deus. Qualquer coisa. Se tropeça, fala o Deus. O nome sagrado do Pai não é isso, não. Não é isso, não. Nós temos que ter zelo, temos que ter temor. Então, ao invés de estar anunciando, falando o nome dele, em vez de estar falando o nome dele, fala Altíssimo, Eterno, né? Criador, né? Mas evita estar falando o nome dele em vão, porque é um nome muito elevado. É um nome Kadosh. É um nome que não pode ser pronunciado de qualquer forma. Então, nós temos que ter zelo, temos que ter temor com esse nome. Com esses nomes, né? O do Salvador Yahshua também. Então, é isso, meus queridos. Vou ficar por aqui, dar por encerrado esse conteúdo. Vou continuar na minha leitura. Espero que o Eterno venha me mostrar mais coisas. E daí eu vou, conforme ele for passando, me mostrando, eu vou passando. E eu recomendo que medite nas escrituras. Leiam as escrituras. Façam leitura diariamente. Isso aqui é alimento. Isso aqui é alimento. É alimento para o nosso espírito, o nosso ruá, né? Para o nossa alma, para o dia a dia, né? O dia a dia. Medite nas palavras, na palavra do Eterno, porque está aqui dentro. Está aqui dentro. Vai meditando, vai buscando, que o Pai vai mostrando. Vai mostrando. Então, fico por aqui. Axalã de Yahshua Mashiach para todos vocês. Aquele beijo de coração e até a próxima. Se assim o Eterno, o Altíssimo, o Todo-Poderoso e Al dos Exércitos
me permitir. Shalom de Alcha, meus queridos. Beijo, valeu, tchau, tchau.